Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com as nossas atividades, né? Então, é isso aí. Vamos pegar o livro 8, página 146, lá em Ciências Sociais, tá? Que nós não fizemos ainda, tá bom? Esta página aqui, certo? Ciências Sociais, página 146. Coloquem a data, hoje é 18/11. E aí é o seguinte, deixem o livro aberto, assim, tá? Com as duas partes abertas, tá? E vamos prestar atenção nesta imagem, nesta figura, tá? Aqui está falando que por meio da ação humana, a natureza sofre alterações, ou seja, se a gente prestar atenção aqui, a gente vê coisas da natureza, né? São árvores, água, né? Que faz parte da natureza. E vemos também casas, ruas, né? Até tem um campo de futebol ali atrás, ponte. Ou seja, o homem, com o passar do tempo, ele foi transformando. Então, a natureza sofreu alterações. Nós já vimos isso, né? Paisagem natural, paisagem modificada. Essa seria um tipo de uma paisagem modificada. Aqui onde nós estamos vendo essa água, é uma represa, tá? A gente vê que foi construído, né? Aquela parte por onde, aqueles dois buracos, é o que dá para a gente ver, por onde sai a água, pode ser até uma usina hidrelétrica, não sabemos porque não mostra mais, tá? Então, isso tudo foi o homem que fez. Então, o homem fez modificações no ambiente natural, tá? Então, é isto que está falando, só que aqui usa um outro nome, né? Elementos humanizados, ou seja, são elementos que o homem construiu, foi que o homem fez. Mas é a mesma coisa que nós já vimos, beleza? Então é sobre isso que está falando, que o homem transforma a natureza. Com o tempo ele foi aprendendo e transformando, até para nós podermos viver melhor, tá? Essas duas páginas falam sobre isso, tá? Tá mostrando isso. Virando, página 148, essa página aqui, tá? Então, aqui nós estamos vendo o quê? A modificação de um espaço geográfico, né? Aqui fala praticamente a mesma coisa que a Pro já falou, que desde o momento que o homem primitivo, lá da época das cavernas, que ele começou a colher os primeiros frutos, né? Para garantir a sua alimentação, com o passar do tempo, ele foi modificando a natureza, tá? No começo nem tanto, eram chamados de nômades, né? Eles não sabiam como plantar, como colher, como criar os animais. Então, ele, com a sua família que ele tinha, ele ficava em determinado local e dali ele ia tirando aquilo que a natureza oferecia para ele, para a sua própria alimentação. Acabava daquele local, como ele não sabia plantar, nem colher, nem criar animais, ele ia para um outro local. Mas com o passar do tempo, ele foi percebendo, né, que ele poderia, que caía, a sementinha que era jogada fora daquelas frutas, ele percebeu que caía na terra, começava a crescer. E foi aí que ele foi percebendo, aí ele começou a plantar, para depois colher. Ele percebeu que alguns animais poderiam ser domesticados, ou seja, que ele podia criar alguns animais, né? Tanto para o trabalho, como para dar para ele alimentos, que ele pudesse tirar os alimentos daqueles animais que ele criava. E assim foi indo. Nós fomos, o homem foi transformando e aprendendo. Aqui tem um quadro que está mostrando o quê? Prestem atenção nesse quadro aqui da página 148.
tá? Nós estamos vendo um homem que está arando a terra. Mas quem está puxando esse arado, né? Essa ferramenta que ele inventou, não estou dizendo que é esse homem, tá? Que um homem, um tempo aí atrás, havia inventado, né? Era puxada pelos animais e o homem ia direcionando, no caso, o cavalo ia puxando, ou o burro, ou o boi, né? Ia puxando aquilo, arando a terra e ele ia plantando. Isso ainda era feito com muito esforço físico, né? Porque o homem não tinha ainda, ó, esse quadro é da época de 1555, um pouco depois da descoberta do Brasil, que foi em 1500, né? Que os portugueses trouxeram essas tecnologias, que no caso eram mais avançadas do que aqui, porque aqui não tinha nada, não é verdade? Então, ainda dessa forma, era usado muito esforço físico, né? Era muita coisa manual ainda, né? O homem tinha que fazer. Então, esse quadro retrata como era feito nessa época. Se nós formos para outra página, a gente vai ver um outro tipo de ferramenta. Pode-se chamar aqui um trator, um carro, né? Que ele próprio vai arando a terra e vai liberando as sementes. Eu não sei se esse faz a mesma coisa, tá? Porque não é o que fala aqui. Mas é um trator pesado que trabalha em campo agrícola como arado, tá? Ele está arando. O que é arar a terra? É revolver a terra, mexer nela para ficar saudável, tá bom? Então, o que era feito quase que manualmente lá em 1555, nesse outro quadro, aqui já é feito com mais facilidade, né? Então, o homem foi se aperfeiçoando, foram surgindo as tecnologias e hoje a máquina faz a maior parte do trabalho pesado. Lógico que tem que ter alguém para estar dirigindo isso, né? Mas é só para isso. E saber comandar os botões, né, que tem lá nesse trator. O restante a máquina fazer. Olha o tamanho desse campo. Já pensou se o homem tivesse que fazer tudo isso manualmente? Hoje em dia seria muito difícil, né? Então, isso daqui é o que, gente? É fruto da tecnologia, do avanço tecnológico, tá? Então, é sobre isso que está falando aqui, o trabalho e a transformação, que com o passar dos anos, das décadas até, esse trabalho foi tendo um avanço, tá? Na parte da tecnologia e da mecanização, ou seja, do mecanismo, né, que é usado para esses tipos de carros, de tratores, de caminhões, certo? E tudo que está ao nosso redor, né, gente? Tudo que nós temos hoje, a maioria, faz parte da tecnologia avançada, tá bom? Então, é sobre isso que está mostrando que o trabalho e a transformação, o trabalho com o avanço tecnológico trouxe muitos benefícios para nós, né? Como era antigamente e como é hoje, com muito mais facilidade, tá bom? E aqui fala também que antigamente a agricultura, né? Depois que o homem aprendeu a plantar e a colher, no começo ele fazia mais para a sua própria alimentação. Ele plantava e colhia para a sua própria alimentação. Depois ele foi vendo que ele plantava uma certa quantidade, às vezes era muito para a sua família, então ele começava a vender, ou seja, no começo era troca, tá? Quem, vamos supor, tinha lá uma horta de alface, só plantava alface, e o seu vizinho tinha, vamos supor, ele criava alguns animais, vamos dizer assim, vaquinhas, né? Então, a vaquinha dá o leite. Então, eles faziam uma troca. Aquele que plantava alface dava alface para aquele que criava a vaquinha, que tirava o leite. E eles trocavam, ele dava alface e recebia leite. E assim foi indo até surgir o dinheiro, tá? Só que hoje, a maioria é o quê? Principalmente na área rural. Essa agricultura que é feita em grande escala, em terrenos enormes, né?
ela visa o quê? O mercado mesmo, né? Plantar para vender. Né? Eles plantam, colhem para poder vender. Aí tem aqueles atravessadores, aquele que tem que carregar no caminhão até chegar no mercado. E isso é por isso que chega caro para nós, tá bom? Mas é isso, um dia vocês vão entender melhor isso daí, tá bom? Mas é sobre isso que está falando, tá? Como era antigamente e como é hoje. Que com o trabalho houve essa transformação, certo? Beleza? Nós já vimos isso, tá? Só que aqui um pouquinho de uma forma diferente. E aí nós temos aqui exercícios de aplicação. Aqui está perguntando, exercício 1. Compare as duas fotos, A e B. Essa foto aqui, que tem o cavalinho puxando, né, aquele arado, com o homem atrás. E essa outra aqui do trator, fazendo o arado sozinho. Aqui está perguntando assim, em qual imagem o trabalho é mais produtivo? Produtivo quer dizer o quê? Que ele vai dar mais frutos, vai ter uma melhor plantação, vamos dizer assim. Em qual das duas fotos, das duas figuras, o trabalho é mais produtivo, ele rende mais? É conseguido fazer uma plantação, vamos dizer assim, em maiores quantidades. Em qual das duas fotos? Naquela que tem o cavalinho puxando com o homem atrás ou na outra onde está o trator? Na outra onde está o trator, né? Então, aqui tem dois quadradinhos, foto A ou foto B. Vocês vão marcar o X na foto B, que é a foto do trator, certo? Então, aqui no caso, ó, foto B, tá bom? Só marcar um X. Aí embaixo tem uma outra perguntinha. Em sua casa, na casa de vocês, alguém que trabalha no campo? Com certeza não, né, gente? Porque nós moramos na cidade, nós moramos na zona urbana. Então não tem ninguém que trabalha no campo. Vocês podem até ter algum parente que mora mais lá para o interior, que aí trabalha no campo. Mas o que está perguntando é se é na sua casa alguém que trabalha no campo. Com certeza não, né? Aí marque também um xizinho no quadradinho do não. Bom? Vamos virar para a página 150. Página 150 está falando assim, exercício 2. Escolha uma das pessoas da sua casa e responda. Então, vocês podem escolher o papai, a mamãe ou uma outra pessoa que mora na casa de vocês, mas que trabalhe fora, tá? Na letra A, pergunta, qual é o local de trabalho dela? E a letra B, que ferramentas ela utiliza nesse trabalho, tá? Então, aí, quais são as ferramentas? Vamos supor, se alguém aí é médico, quais são as ferramentas que o médico utiliza, né? Se ele é um cirurgião, ele utiliza bisturi, ele utiliza essas ferramentas para poder operar as pessoas, ou então remédios, né? Receitas, que seriam as ferramentas que ele utiliza no trabalho dele, bom? Mas aí é com vocês, certo? E no exercício 3, é para a gente observar essas fotos, comentar, né? E comente com o colega a atividade que cada uma representa. Quem é o trabalhador, em que local trabalha e que ferramentas utiliza. Então, o primeiro aqui, essa moça, né? Com fone aqui, né? Bonitinho. Antigamente, nós poderíamos até chamar de telefonista, mas hoje tem um outro nome. Então, a Pro vai escrever e vocês vão copiando, tá? No caso aqui, ela, vamos dizer que é um operador de telemarketing, tá? Que é o que tem mais hoje em dia, tá? Então, ó, a Pro vai compartilhar aqui a tela. E aí vamos escrever aonde está essa moça sorridente, né? Com um fone aqui de ouvido. Vamos colocar aí do ladinho. Vocês vão escrever. Operador de...
operador de telemarketing, tá? Nome bem comprido, né? Complicado, tá? Então, vamos dizer que ela é uma operadora de telemarketing. E aí pergunta, em que local ela trabalha? Geralmente essas pessoas trabalham num local que nós chamamos de call center, tá? É um local onde tem vários computadores, um do ladinho do outro, várias mesas ou uma mesa comprida, né? Com várias divisões, e essas pessoas, que é chamado de operadora de telemarketing, né? Elas sentam na frente de um computador com esses fones de ouvido e ali ou elas vendem produtos, ou elas atendem para passar ligação, um monte de coisa. Então, hoje nós chamamos de operador de telemarketing. E essa pessoa trabalha num... Peraí. Aí vocês coloquem na linha de baixo, tá? Tá? E pergunta que ferramentas ela utiliza nesse trabalho dela. É um telefone e um computador, tá? Então, ó, telefone, aí você fala, mas professora, não é um celular o negócio, mas aqui tudo já está incluído, tá, gente? Né? Telefone, então vamos deixar só assim, tá? Telefone e computador. É o básico para eles, certo? E aí nós temos o outro, aí vocês colocam, dêem pausa no vídeo, copiem, tá? Aí nós temos outro, que é fácil, né, gente, a gente reconhecer. Quem é esse trabalhador? É um bombeiro, né? Isso, vamos lá. Bombeiro. E o bombeiro, gente, trabalha aonde? Bom, nós podemos dizer que o bombeiro trabalha salvando vidas, né? Ele pode trabalhar em vários locais, mas para ficar uma coisa mais restrita, vamos colocar corpo de bombeiro, tá? Corpo de bombeiros, tá? Trabalha no corpo de bombeiro. É onde chama o local, tá? Que nós temos bombeiro, o corpo de bombeiros. E quais as ferramentas que ele utiliza para esse trabalho? Em primeiro lugar, aquele carro, né? Que é o carro do bombeiro. Então, vamos só colocar mangueira. Uma mangueira enorme, né? Mangueira. Vamos deixar carro, mangueira. E uma ferramenta importantíssima é a água, né? Apesar, pessoal, que o bombeiro não é só para apagar fogo. Ele também salva vidas, né? Não só apagando o fogo, entrando naqueles locais. Ele salva a vida de quem está em perigo em alguns locais. Não precisa ser exatamente porque está pegando fogo aquele local, tá? São vários tipos de salvamento que eles fazem, né? Inclusive, eles são treinados para dar, assim, as primeiras assistências a pessoas que passam mal ou que sofrem um acidente no trânsito, né? Olha só quanta coisa os bombeiros podem fazer. Então, o principal do trabalho deles é salvar a vida. E ferramentas são várias. Que nem aqui, para apagar um fogo, é o carro, que é essencial, porque ela, né? A mangueira, que é aquelas mangueiras enormes, a água. Vamos deixar só assim, porque é bem abrangente. Bom? Então, bombeiro, corpo de bombeiros, o carro e a mangueira. É muita coisa, né? Aí, pausa. Vira a página. Essa página 151. Ó, deixa eu voltar aqui. Peraí. Que aí vocês podem pausar e copiar, tá? Essa página 151
não precisa fazer. Porque daqui 2 páginas tem praticamente a mesma atividade, tá? Só que essa outra atividade também vai virar um trabalhinho para vocês, que eu não vou explicar hoje, tá? Vou explicar numa próxima, que já tem 2 aí que está em andamento, tá? Mas também é simples, é mais ou menos dessa forma que a gente está vendo, que a gente viu agora. Bom? Então, essa página aqui, 151, não precisa fazer. Se vocês quiserem, desenhar. Aqui pede para recortar e colar, vocês podem desenhar, tá? Que aí pede para... É a figura de um trabalhador e colhe aqui. No caso, vocês podem desenhar. Aí tem que identificar o local, onde ele trabalha, qual é a atividade que ele desenvolve, qual é a ferramenta. Isso que nós estávamos vendo aqui, tá? Como o trabalhinho vai ser mais ou menos isso também, e vocês vão fazer a apresentação, então não há necessidade, tá? Beleza? Né? Vamos encurtar aí a coisa. Aí virando, página 152, aí já está falando sobre trabalho infantil, tá? Que a criança com menos de 16 anos não pode trabalhar. Tá? Se por acaso souber que uma criança com menos de 16 anos está trabalhando, os pais podem ser indiciados e até presos, tá? Porque não pode, é proibido por lei. Não concordo muito com isso, ainda mais um adolescente, mas, né, é a nossa lei. Não pode, tá? Uma das razões é que é assim, pessoal, em muitos locais, como as pessoas são muito pobres, principalmente campo, interior, em outros locais, elas colocam os filhos para trabalhar para poder ajudar financeiramente nas despesas da casa, até pelo fato de comprar alimento para eles estarem se alimentando, comendo, né? Então, só que muitas crianças deixaram de estudar para poder trabalhar. É uma coisa bem complicada, porque se você não estuda, você não vai ter uma profissão boa lá na frente, né? Então você nunca vai conseguir melhorar a sua vida, vai ser muito difícil de melhorar a vida. Então isso aconteceu muito, e ainda acontece, né? Que aconteceu e não acontece mais, ainda acontece. Mas que hoje já temos uma lei que protege essas crianças, né? De não ficarem fora da escola para poder trabalhar, tá certo? Então é sobre isso aqui que está falando, que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Que tem vários itens lá, que a criança, nós já vimos, né? Os direitos da criança, os deveres da criança. Um dos direitos, da criança é o direito ao estudo, a um lar, a uma família, a uma casa, né? Então, isso são direitos lá no papel, né, gente? Lá no estatuto, mas que nem todo mundo tem isso, certo? Nosso país precisa melhorar ainda muito para dar condições para essas pessoas melhorarem a sua situação de vida e não precisarem colocar os seus filhos para trabalhar em vez de estudar, tá bom? Então é sobre isso que está falando aqui, tá? E aí tem aqui uma perguntinha, ó. Exercício número 1, quer dizer. Em sua cidade, você já viu atualmente crianças trabalhando? Aqui por onde você já andaram, você já viram uma criança trabalhando? Você já viram crianças, às vezes, fazendo malabarismo nos faróis? Geralmente isso tem muito lá pro lado da cidade, né? Lá do centro da cidade. E isso é um tipo de trabalho que eles fazem, aí a pessoa vai lá, dá uma moedinha, depois eles passam, né? Pedindo, né? Dá uma moedinha, não sei o quê. É um tipo de trabalho. Muitos deles deixam de estudar para estar fazendo aquilo, para estar conseguindo um dinheirinho para poder levar para casa. Muitos são obrigados a estarem ali, para levar dinheiro para casa. Uma situação bem difícil, né? Mas se vocês já viram, marco sim. Se nunca viram, marco não. 2 quadradinhos, sim e não, tá?
E aqui, ó, tá mostrando nessa foto uma criança pequena, a gente vê, né, pelas costas, mas o que aparenta ter? Uns 9, 10 anos de idade, no máximo. 8, 9, 10 anos. Então. Ele tá com uma caixa aqui atrás. Ele é um engraxate, né? Essas pessoas que geralmente lá pro centro da cidade, eles engraxam sapatos. Dessas pessoas que andam de sapato, né? Que tem que usar sapato social, que tem que ser engraxado. Então, eles ficam procurando clientes para poder estar engraxando e ganhando uns trocadinhos, certo? Ele está trabalhando. Onde será que ele deveria de estar? Na escola, né? Se divertindo, estudando, né? Mas ele está nas ruas trabalhando, tá? Aqui fala até pra gente comentar, então, mais ou menos isso, certo? E virando página 153, tá falando assim, número 3. Você sabia que é uma Declaração Universal dos Direitos da Criança? Nós já falamos sobre isso, não sei se você vai lembrar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma coisa e tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tá? Se vocês nunca ouviram falar, coloca não. Se já ouviram, coloca sim. É bem comprido, né? E aqui só pergunta se você já sabia. Eu acredito que sim, que a gente já viu sobre isso, a gente já falou sobre isso, tá bom? E esse exercício 4 é o que eu falei, tá? Que vai virar também um trabalhinho para vocês. Vocês não vão amanhã, lembrando, hein? Amanhã fazer a apresentação do trabalhinho de geografia, né? Esse daqui também vai ser um trabalhinho de ciências sociais, tá? Então, mas aí a Pro depois vai explicar direitinho, mas é mais ou menos a mesma coisa desse trabalhinho de geografia, tá? E o que está pedindo, tá bom? Também é simples e vocês vão fazer a apresentação numa aula online, certo? Mas aí a Pro vai marcar, aí eu vou falar direitinho para quando quer, porque nós temos isso para amanhã e temos de português para o dia 30, né? Aí depois, nesse meio, numa outra aula que eu gravar, eu explico e falo para quando vai ser. Bom? Então, esse aqui também não é para fazer. Eu sei que tem gente que não assiste às aulas. E aí acaba fazendo, né? Eu já enviei, já expliquei, mas não adianta, né? Eu também não vou querer aqui no livro, vou querer numa folha à parte, igual eu pedi o de geografia. Beleza? Então, ó, gente, é só isso daqui. Super simples, não tem muita coisa. E a Pro só vai explicar para vocês, porque além disso aqui que tá facinho, tem a atividade de português no caderno, tá bom? Então a Pro só vai explicar, certo? Então aqui é com a família do ao, el, eu, ol, u. Só vou explicar, tá? Então é o seguinte, aqui tá pedindo para vocês procurarem 8 palavras com ao, el, eu, ol, u, nesse quadro, tá? Quem tem impressora, que eu vejo que tem gente que imprime, né, e cola, imprime e aí pinta essas 8 palavras. Quem não tem, é por isso que eu já tenho feito assim, tá? Quem não tem, vai copiar essas 8 palavras, copia no caderno, certo? Que é do exercício 1. O exercício 2 é para completar essas frases com essas 8 palavras que vocês encontrarem no caça-palavra, certo? Aí vai copiar, aí no caso, tá? Vai copiar a frase completando no espaço corretamente. Eu não quero só a palavra, porque vocês já encontraram a palavra e já copiaram a palavra, né? Então, vocês vamos supor, lá na letra A, vai copiar o, aí coloca a palavra que encaixa ali na frase e copia, dá muita luz. Eu quero a frase toda, certo? E o exercício 3, aí vocês vão escolher 3 palavras do caça-palavra, que foi dessas palavras aqui que vocês completaram, que vocês encontraram no caça-palavra.
Vocês vão escolher 3 palavras e vão fazer o desenho delas. E faça a ilustração. Ilustração é fazer o desenho. Certo? Só isso, pessoal. Beleza? Então, ficamos hoje por aqui. Tá bom? Então, até amanhã, na nossa aula ao vivo. Amanhã vocês vão fazer a apresentação, tá? E a gente vai fazer artes amanhã, que amanhã é o dia da bandeira, tá? Então já deixem o caderno de desenho ali do ladinho e canetinha, tá certo? Tá bom? Depois aí no dia eu explico. Não é nada que vai dar muito trabalho, não, tá bom? Aí a gente vai fazer. Vocês vão fazer a apresentação e vamos fazer artes amanhã, tá certo? Amanhã é o dia da bandeira, tá? Então é isso, pessoal. Beijo. Até amanhã. Não esqueçam, hein? Tá valendo nota, hein? Certo? Quero todo mundo bonitinho, cada um vai ter sua vez de falar, de mostrar. É simples, lembra? Escolheu um estado, procurou uma curiosidade, vai falar sobre aquela curiosidade, coisa simples, mas o que a Pro já explicou, eu não quero assim, ó. Esse daqui, eu escolhi o estado do Rio de Janeiro e esse aqui é o Cristo Redentor. Pronto, acabou. Tá? Esse aqui é o Cristo Redentor, ele foi construído porque a Pro também não sabe. Eu também vou aprender com vocês. Se alguém escolher ele, tá? Tá bom? Pode falar de qualquer curiosidade, às vezes de uma festa típica que tem naquele estado, tá? O que vocês escolherem, tá bom? Mas aí vamos falar sobre aquilo de uma forma bem simples, tá bom? Beijo. Até amanhã, hein? Tô curiosa para ver. Bom, tchau. Até amanhã, pessoal. Bye, bye.